Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo veio ao Morumbi ou não veio ao Morumbi para enfrentar o Fluminense que estava na zona de rebaixamento. O São Paulo precisando vencer, porque agora que o Grêmio saiu da Libertadores, o Grêmio está levando o Campeonato Brasileiro a sério, está muito determinado a chegar no G4 e está chegando no momento em que estamos gravando esse vídeo, está vencendo o CSA, o que era esperado para todo mundo. O que não era esperado é que o São Paulo não conseguisse jogar absolutamente nada. Mais um jogo pífio, mais um jogo péssimo, o São Paulo simplesmente não apresentou nada que pudesse ser elogiado aqui hoje. Foi vítima do Fluminense, o Fluminense, é verdade, não tinha chegado, chegou duas vezes, as duas vezes fez os gols no primeiro tempo, as duas vezes fez os gols, e o São Paulo apático. Um time muito perdido, que é um reflexo de trazer um treinador em outubro que precisa de tempo. Então, antes da gente começar a falar da análise, antes do Gabriel falar, quero lembrar, fomos contra a contratação do Diniz por causa disso. Isso era o que a gente esperava desde o começo do trabalho dele. Fernando Diniz precisa de tempo ele não vai ter daqui para o fim do campeonato. Não seremos capazes de saber se ele é ou não um bom técnico. Hoje pareceu que não, mas a gente não tem como saber porque o cara não tem tempo de treinar. É meio de semana, fim de semana. Ah, mas o São Paulo não estava melhorando? Estava melhorando em relação ao péssimo trabalho do Cuca. Por isso a gente achava que o São Paulo deveria ter segurado ali o Mancini, ficado até o fim do ano e escolhido um técnico para começar um trabalho direito. Hoje o São Paulo não jogou, foi uma coisa assim patética. E assim, além de mal escalado, muita gente reclamou dos três volantes, ainda que ali o Tietê e o Liseiro estivessem fazendo recomposição, tivessem liberdade, mas assim, no segundo tempo, perdendo de 2-0, ele colocou dois dos jogadores que foram os piores jogadores do ano em nível de desempenho, que foram Paternanes. E aí o São Paulo teve ainda um segundo tempo pior. O que você viu do jogo, Gabriel? 2 pontos a gente começar a falar do jogo são importantes ser ressaltados aqui. O primeiro deles é, cai um clichê. Mais um, o que caiu com o Cuca, do tem que trazer o vencedor, caiu, agora caiu com o Fernando Diniz. Os jogadores escolheram o treinador, então eles vão correr pelo treinador. E o segundo ponto é o que faz cair esse clichê, que ele chega a ser até meio tosco, e de uma ingenuidade inacreditável. O segundo ponto é, o que aconteceu aqui hoje no Morumbi. Eu já fui um jogo ou outro na vida e eu preciso estar no estádio para você ter uma percepção geral. Você vê pela televisão, às vezes você não consegue ter a totalidade do que acontece no campo. O que aconteceu hoje aqui no Morumbi foi um vexame histórico. Isso vai ser lembrado daqui 10, 20, 30 anos, como a gente vai lembrar de Defensa e Justiça, como a gente vai lembrar de outros jogos inaceitáveis da história do São Paulo. O jogo de hoje vai. Não pelo resultado em si, você perdeu de 2-0 para o Fluminense, mas o que aconteceu no segundo tempo. Uma postura do São Paulo que eu não me lembro de ter visto desde o Defensa e Justiça. A diferença é que o Defensa e Justiça, tática e tecnicamente, era melhor que esse Fluminense aqui, e o São Paulo de hoje era melhor. O São Paulo de hoje é melhor do que aquele elenco. É melhor do que aquele time que entrou em campo contra o Defensa e Justiça. E ainda assim foi inaceitável, foi simplesmente inaceitável. E aí, se fosse qualquer outro treinador, já teria papo de que perdeu o comando, aí começa aquelas conversas, olha só, os caras entregaram, não compraram mais a ideia do cara, e o jogo passado há 3 dias foi 3-0 e estava tudo bem. Tentando fazer um parênteses do porquê que algumas coisas acontecem. Quando o jogo estava 0-0, a gente teve, assim como contra o Ceará, contra o Fluminense no primeiro turno, contra Botafogo, enfim, se a gente parar para pensar, acho que o Flamengo teve também diversos jogos, o Antony saindo no mano a mano com um jogador dentro da área. Aí ele não vai para cima do cara e ele quer dar o toquinho dele, chuta em cima do marcador dele ou fraco em cima do goleiro. De novo, o cara faz o gol, aí ele chora como se ele estivesse sofrendo um nível de cobrança que ele não está, como nós falamos na live há 2 dias, é um dos jogadores mais protegidos do São Paulo, é um jogador que não tem cobrança, é um São Paulo que não sabe lapidar os jogadores, não sabe pensar os pontos fracos de um Antony e falar, cara, esse ponto aqui, pegar o vídeo, o jogo, tá vendo o que você fez aqui contra o Fluminense lá no primeiro turno? Pô, não é assim, sua característica, você consegue fazer isso, vamos treinar isso, vamos reforçar. Ele cometeu os mesmos erros, um turno se passou e a coisa tá tudo igual. Outros jogadores, aí você ganha de 3-0 da Chapecoense, aí já começa a fazer palhaçada, começa a fazer brincadeirinha. E que mensagem que você passa pro cara que vai entrar em campo? Tá tudo bem, tá tudo legal. O São Paulo é um clube completamente desconexo da realidade. É um clube que é capaz de trazer um Fernando Diniz em outubro, achando que, nós vamos trazer em outubro o cara com ideias dessa, pegando terra arrasada do trabalho anterior. Vai dar certo, nós vamos jogar, o Fernando Diniz vai implementar todos os pontos positivos dele. Não vai,
Não vai. Ele demorou anos para conseguir fazer o Audax jogar, que foi o melhor trabalho dele. E aí Fluminense e Atlético Paranaense, ele também teve mais tempo e não conseguiu tanto resultado assim. E ele vai pegar um elenco como o do São Paulo, que de novo, o elenco em si, as peças tecnicamente não são maus jogadores. E ele vai conseguir ganhar da Chapecoense, ele vai ganhar do Fortaleza, eventualmente, sem tempo para treinar, ele vai fazer alguns bons jogos, só que qual que é o grande mérito dele? É tentar mesclar o ponto até onde ele pode ir com o estilo dele, com a falta de tempo e com a necessidade brutal que ele tem de resultados, porque senão ele vai ser mandado embora. Hoje já começou palhaçada de torcedor, e aí não tem nada a ver com o que acontece no campo. Tá? Que a arquibancada não tem nada a ver com o que acontece no campo, nesse caso aqui que eu vou citar. Aí, a bola era recuada pro Thiago Volpe, aí já aplaudia ironicamente, gritavam olé contra o time. Isso é uma vergonha, isso é vergonha. A vergonha foi em campo e a vergonha foi na arquibancada também. Não quero saber se você tá cansado, bicho. Não é pra você gritar olé contra o seu time. Isso é idiotice. Isso não é possível, isso não é admissível. O tão vergonhoso quanto o que acontece em campo foi o que aconteceu na arquibancada. Contra a Defesa e Justiça, pelo menos não teve isso. Todo mundo ficou irritado, todo mundo ficou bravo, mas não teve esse nível de situação. Só que aí o que acontece? Você vai pegar um Atlético Paranaense domingo, se o seu desempenho já não for bom no jogo, já começou o processo de fritura, de vai sair mais contra. E aí vai além de você ter trazido o cara errado, vai além de você gostar ou não do cara. O estilo do cara é esse. O estilo do cara é apertou, começa, trabalha a bola, não sei o quê. Aí você pode contestar o estilo, você pode fazer um monte de coisa. Bater palmo irônico, eu me vi claramente ano passado na Arena da Baixada a torcida do Atlético passando 90 minutos gritando contra o Diniz, sendo irônico contra o cara, e passou alguns jogos e o cara caiu, porque começa um trabalho de rótulo, de uma série de coisas. Tentando falar um pouco do jogo. E hoje, assim, o Fluminense tocou bola 5 minutos, o negócio... Esse é um momento vergonhoso. Esse é o ponto Você tá perdendo de 2-0 e o time tocar a bola. E jogadores que entraram no segundo tempo, caso de Hernandes, caso de Pato, fora os outros que já estavam, mas quando você entra no segundo tempo com meia hora de jogo, andando enquanto o aliás, teve um tweet que um cara filmou o Pato numa jogada de ataque, o Pato estava andando, o time de São Paulo atacando. O cara entrou no segundo tempo, o cara vai custar uma nota por mês o ano que vem. Hernandes esse também, é jogador. Outro Hernandes jogador também. Esses dois especificamente, eles entraram no segundo tempo, cara. Era o time tá tocando a bola, o máximo que você via era o Pablo tentando correr de um zagueiro pro outro, aí apontando, aí ninguém seguiu o apontamento dele, a bola ia pro outro lado do campo, ele já não tinha o que fazer do outro lado do campo, e aí ninguém dava uma pressão. Foi um negócio assim, foi pavoroso o que aconteceu aqui. Tentando falar um pouco do jogo, essa questão de jogou com 3 volantes, não sei o quê. Não importa tanto se você tivesse um modelo de jogo que funcionasse. Se você tivesse um time em que o Tietê, por exemplo, fez uma das piores partidas, e aí outro rótulo, né? Nunca fez uma boa partida pelo São Paulo. Mentira. Quando ele chegou, ele era um dos poucos que se salvava no péssimo trabalho do Cuca. E aí ele começou naturalmente a fazer jogos ruins recentes, só que aí você rotula o cara, nunca prestou. Enfim, ele era o responsável por tentar fazer associações pelo lado direito com o Daniel Alves e o Antony. Não apareceu. Assim, você tinha dificuldade de ver ele tocando na bola. E ele era um dos caras que precisava ser mais ativo no jogo de hoje. Daniel Alves, muito mal, não construindo muito pouco por dentro, como é a proposta que quando ele joga pela lateral, de construir por dentro, quase não apareceu no jogo. O Antony isolado, e quando tentava fazer alguma coisa, impressionante a falta de capacidade que ele tem de ser objetivo, enfim, de ser lapidado, basicamente. É um garoto, poucos jogos profissional, tem 1 ano aí de profissional. Enfim, de resto, cara, é muito difícil analisar o jogo quando você toma 2-0. E no gol, o Arboleda acabou falhando na marcação. Segundo gol, de novo, né? Gol. Segundo gol, o Bruno Alves foi até o meio campo, porque o São Paulo já estava desorganizado, sofrendo um contra-ataque. Ele sabia que o Daniel Alves estava longe. Ele sabia, porque ele estava de frente para o campo, ele sabia que não tinha cobertura do Daniel Alves. Ele foi até o meio do campo fazer a cobertura do time que estava atacando. Então ele sabia que atrás dele tem uma avenida, um buraco, o time está completamente desorganizado. Ele toma um drible da vaca e fica parado. Faz a falta! Pelo amor de Deus, coisa que a gente falou em outro vídeo. E coisa que a gente... semana jogou contra o Palmeiras, aconteceu a mesma coisa. E coisa que a gente falou quando o Fernando Diniz foi contratado. São Paulo vai estar perdendo, acho que você falou exatamente 2-0 e vai estar tocando a bola com o Thiago Volpe. Tem isso, A gente falou isso, o Fernando Diniz é isso. E essa foi uma das razões que a gente não teria trazido o cara em outubro. Então quem errou? O Raí? Sim, o Raí errou mais uma vez. O Leco errou mais uma vez. A diretoria do São Paulo errou
errou mais uma vez. E, de novo, eu não sou um grande fã do Diniz, como muitos, a gente tomou muita pancada por ter ido contra, mas eu estou torcendo pro trabalho dele e nós não teremos tempo de avaliá-lo. Então, assim, se o São Paulo mandar o cara embora, o que eu não acho impossível, porque o São Paulo é uma bagunça, é uma desorganização, os caras têm ideia assim... Por uma atuação muito menor, mandaram o Aguirre embora. Por menos que isso. Por menos que isso. Não é, mas é pra mostrar como tem coisa que tá errada, além de treinador, como não é vestiário, o Diniz perdeu o vestiário do nada, os caras pediram ele perdeu, não perdeu. E olha o que aconteceu. Sim. Então, assim, sim. se avaliar... O que o São Paulo não jogou hoje foi pior que aquele São Paulo e Corinthians do Aguirre. Bem pior. Postura, estou falando de postura. Então, mas é postura, é futebol, é tudo. Com uma diferença, o Aguirre tinha entregado com um elenco muito reduzido uma liderança de campeonato, coisa que São Paulo não tem... E aí é outro ponto, o que eu quero discutir não dá pra você resumir tudo, perdeu o elenco, assim não dá, assim não sei o quê. Vai fazer o quê? Vai mandar o Diniz embora por causa do jogo de hoje? Não é eu pra acho mandar, que não. Não é pra mandar. Então... Mas você acha que não? Mas o São Paulo é tão amador que tudo é possível. Sim, tudo é possível. E aí entra o segundo ponto. Será que não está na hora de começar a avaliar um pouquinho como as coisas acontecem? Será que quando você ganha de 3-0 do Chapecoense, depois do ano ridículo que você está fazendo, será que na hora de manter o pezinho no chão, manter uma cobrança, falar, gente, 3-0 legal, o Fluminense, a obrigação é nossa. Obrigação não. O favorito de G4 é o Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio tomou uma porrada e não sentiu a porrada. Voltou a jogar. Então eles são os favoritos pro G4. E a gente seria o favorito se o Corinthians continuasse mal, o Internacional continuasse mal, o Bahia continuasse mal e o Grêmio sentisse a goleada que tomou. Não sentiu. Aliás, o Corinthians, que ganhou do Fortaleza de 3-2, jogando muito mais bola que o São Paulo jogou hoje, corre o risco, se o São Paulo continuar assim, com essa pressão, com tudo, corre o risco do Corinthians passar o São Paulo. Então, assim, o que a gente pode esperar agora? O que a gente pode esperar? Alguma evolução? Não dá tempo. O São Paulo já vai jogar domingo. Vai ter o quê? Regeneração, vai ter 2 dias para trabalhar. É só conversa. Regenerativo e jogo no sábado. E treino no sábado. Ou seja, é só conversa. É isso que o São Paulo vai ter. Uma conversa, um bate-papo, uma tentativa de levantar o lado do psicólogo, do Fernando Diniz. É isso que a gente vai ter para um jogo de domingo. E a gente contra uma equipe muito mais qualificada. Esse Fluminense ele vinha sofrendo todos os jogos. O Fluminense hoje não era aceitável. Hoje não sofreu. Era aceitável o que aconteceu aqui. Não é aceitável o que aconteceu aqui. Seja em bola e seja em postura. Esse Fluminense sofreu para ganhar da Chapecoense, para empatar com a Chapecoense no Maracanã. A Chapecoense que tomou de 3 do São Paulo. Sofreu. É um time que faz força para jogar. É um time que tem um técnico no jogo contra o Ceará tranquilo, o Ceará não sofreu contra o Fluminense e ficou com 1-0 quase o jogo inteiro, o Fluminense desesperado para sair da zona de abaixamento. Enfim, a postura, futebol não é admissível. Domingo é um adversário muito mais qualificado. Vamos ver o que o São Paulo vai ter para apresentar. E que a gente tem uma torcida que empurre, porque sim, a gente precisa empurrar desesperadamente esse time. A gente precisa, é o que sobra. Mas é difícil, eu não quero empurrar vagabundo. A gente precisa empurrar, não é nem questão de vagabundagem, é questão de desorganização. A gente vai porque as luzes estão se apagando aqui e a gente ainda vai tentar ver se alguém vai ter a cara para aparecer na zona mista. Então é isso, um abração para todo mundo e vamos São Paulo.